Abertura. Aê, agora sim, muito obrigado por mais esse encontro com você mesmo aqui no Agora é Você Podcast, o podcast que cuida de você. E, ó, hoje nós vamos pegar no seu pé, tá ouvindo? Porque nós vamos falar de reflexologia e é por aí que a gente vai entrar nesse papo. Mas depois também, olha, eu vou pegar na sua mão, porque a gente vai falar sobre a acupuntura coreana que acontece por aí e sem o uso de agulhas. Gostou ou não? Mas antes eu quero te dar aquele toquezinho de sempre. Olha, por favor, colabora, porque o que acontece? O YouTube, atualmente no Brasil, ele dá preferência a assuntos como, por exemplo, vida dos outros, fofoca, política, sexo, economia. E como nós estamos fazendo um trabalho aqui de qualidade de vida, saúde, entretenimento, bem-estar, sabe? É para um público muito específico, muito especial como você, por isso que toda vez eu não posso deixar de te agradecer. Então, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas muito especiais como você, por favor, assim que você puder, a hora que acabar o podcast, vai lá, dá o seu ok, seu joinha, o seu gostei, tá? Curte, compartilha, comenta, especialmente recomende a quem você quiser, porque é assim que a gente vai crescendo, a gente vem crescendo bem graças a você e outras pessoas que estão fazendo esse procedimento para que se veja um conteúdo tão importante quanto esse daqui, tá bom? Eu quero dizer para vocês que a nossa convidada de hoje é reflexoterapeuta podal e vitalícia na formação avançada de acupuntura coreana, também chamado de método ACM, né? E a de acupuntura nas mãos, que é um tipo de acupuntura nas mãos, sem agulha, que você vai querer ir lá mais para fazer massagem do que o tratamento. É muito gostoso, é muito legal. Bem-vinda, Marta Pacheco. Como é que você está, minha querida? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? Um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Olha, eu já começo aqui, como sempre, para os nossos convidados e convidadas, a gift for you. A lembrancinha para você, que é exatamente obrigada. Essa canequinha aí que você está bebendo água. Que delícia, muito obrigada. Essa canequinha que está aqui também, e é uma forma de agradecimento nosso. Agora eu pergunto para você, para começar, explica para a gente mais essa ciência chinesa, que é a reflexologia podal, Marta. A reflexologia podal, ela acessa pelos pontos neurais dos pés. E, através desses estímulos, nesses pontos neurais, caminha como um estímulo elétrico pela medula, Sim. chegando até o cérebro, onde o sistema nervoso capta esse estímulo e devolve, corrigindo e equilibrando o órgão que está sendo estimulado. É muito legal isso, mas como é que funciona essa técnica? A pessoa coloca o pezão para você lá, né? E aí você vai pressionando essas partes ou você vai massageando essas partes dos pés que correspondem aos órgãos do corpo? Cada ponto do pé tem uma maneira de estimular. E o ideal mesmo é medir a sensibilidade de cada ponto neural, que o próprio paciente retorna isso para nós, e é possível a gente medir o tanto que está em desequilíbrio. Muito legal. Olha, só para você que está nos assistindo, poder visualizar, poder fazer uma ideia melhor, eu queria pedir aí para a nossa técnica produção, coloca aquela imagem do pé aí, para vocês entenderem um pouquinho como é que funcionam os pontos. Ó, vocês estão vendo aí? Tá vendo? Olha lá, você tem o pé direito, o pé esquerdo, que pé elegante arrumaram para colocar aí. Ó, o cara é magrinho, deve ser atleta. Vocês estão vendo que tem regiões coloridas ali, né? Então, essas regiões, Marta, elas equivalem, todas elas, e como a gente está vendo ali, talvez não dê para ler, né, por causa da ilustração, mas elas equivalem todas a órgãos do corpo. Sim. Todos os órgãos são possíveis de tratar pelos pés? Todos os órgãos. Alguns no pé esquerdo apenas e outros no pé direito. Ah, quer dizer que é diferente? A representação é bem... o coração, por exemplo, se localiza no pé esquerdo. Tá. É possível tratar pessoas que tenham um pé só, por exemplo, né? Mas determinados órgãos são no pé específico. O pé esquerdo tem o coração, o baço,
no pé direito o fígado. Então, os demais órgãos a gente trata igualmente. Entendi, muito legal isso. Agora, tem algum equipamento que você usa para isso ou o tratamento ele é só tátil? Sim, existem bastões como esses, né? Eu vou pedir a gentileza, mostra aqui para a câmera para o rapaz poder focalizar melhor. Olha. Esses bastões que a gente pode utilizar Uhum. para estimular, mas normalmente, geralmente, a gente trabalha mesmo com as mãos. Tá, com a parte tátil. Com a Mas parte tátil. esses bastões aí que você mostrou, você usa como? Você usa eles... Vamos dizer que a sua mão fosse o pé, vai? Sim. Tá? Mas mostra na outra mão para a gente mostrar o ponto. Vira a sua mão aqui para a câmera, isso. Aí você, como é que é? Você pressiona com a ponta do bastão? Na medida, vamos supor que aqui seja o ponto abaixo da almofada superior do pé, Uhum. aqui é o ponto do plexo solar. E é super próximo um do outro. É, muito próximo. Então tem que ser bem assertivo mesmo, né, para ser funcional e tratar. Então, nesse ponto, a gente faz a pressão e aí a gente vai medir a sensibilidade no paciente. E daí, com esse retorno do paciente, de acordo com a sensibilidade dele, a gente sabe qual órgão tem necessidade de ser tratado. Mas a filosofia, quer dizer, é a mesma de todo o princípio energético, no caso. Quer dizer, os órgãos têm que estar no equilíbrio energético, é isso? Exatamente, porque as enfermidades, né, que a gente conhece aqui no Ocidente, é um pouco diferente a visão da medicina oriental. A gente não precisa esperar que ela apareça. A gente pode tratar porque a doença ela chega primeiro a nível energético, depois ela aprofunda e se instala. Então, é possível, sim, a gente tratar e identificar o ponto que está em desequilíbrio e tratar exatamente aquele órgão ou aquele sistema, né? O sistema urinário, o sistema respiratório. E aí a gente vai aprofundando e montando o protocolo para... Por exemplo, se eu vou lá, aí eu falo, Marta, eu não tenho me sentido bem, eu não sei exatamente o que é. Quer dizer, antes de você fazer esse tipo de, vamos chamar, não é digitopressura, porque no caso aí não é com o dedo, é com o instrumento, mas às vezes é na digitopressura, gente, digitopressura é com a ponta dos dedos, ok? Então, se eu chego lá e falar, Marta, eu não tô bem, não tô legal, quer dizer, antes de você aplicar ali para um órgão, para outro, tem como diagnosticar o que está em desequilíbrio antes? De acordo com a sua queixa principal, a gente pode já ter um norte, Tá. Mas normalmente a gente faz esse mapeamento, né? A queixa principal é o primeiro ponto a ser investigado e tem sempre a relação com o órgão ou com o sistema que é mais afetado, que está relacionado àquela queixa. Entendi. Agora, por exemplo, assim, é feita uma primeira avaliação para fazer o tratamento do paciente e da paciente? Sim. Como é que funciona essa avaliação? A avaliação, após a chegada do paciente relatar a queixa principal, eu faço uma avaliação, eu faço uma foto da língua, uma avaliação dos pés, da estrutura do pé, e aí o paciente estando deitado, eu vou, muitas das vezes, geralmente mesmo com as mãos, identificar os pontos principais, chave dos pontos neurais para identificar o desequilíbrio, a desarmonia que ocorreu. Olha só, isso é muito importante o que ela está falando. Presta atenção nisso. Ela consegue fazer um diagnóstico praticamente, né, a partir de um é tipo uma leitura você faz, né? Uhum. É muito interessante e sem uso de remédio nenhum, né? Sim, não prescrevo remédio. Muito bacana isso daí. Agora, me fala o seguinte, para você conseguir, assim, por exemplo, se a pessoa tem um pé chato, não tem um pé bem definido, você consegue mesmo assim chegar naquelas regiões ideais? Sim, é possível. Nenhum pé é igual, tem várias questões, né? E às vezes pontos já bem alterados na estrutura do pé,
mas tem determinados pontos que a gente consegue acessar e tem o reflexo já de imediato quando tem desarmonia no órgão. Muito legal, você está vendo? Quer dizer, ela pode fazer um diagnóstico do seu problema, né, sem exames laboratoriais. Você não vai ter que tirar sangue, não vai ter que fazer exame de urina, exame de fezes. Pega, volta para casa, colhe, leva, espera o resultado, vem. Entendeu? É uma tentativa que você pode fazer e efetiva, porque isso daqui é uma ciência. Não é mística, não é superstição, não é nada. É uma ciência. É uma ciência chinesa, como tantas outras. Então, você que chegou agora, eu estou conversando com a Marta Pacheco, que é reflexoterapeuta, tá? Esse tratamento por pressão nos pés, para cada órgão do seu corpo, e daqui a pouquinho a gente vai falar também desse processo nas mãos. Existe alguma contraindicação, Marta, nesse tratamento? Não, nenhuma contraindicação. O tratamento flui naturalmente e a gente vai em busca do órgão que está em desequilíbrio para poder montar o protocolo. Não existe contraindicação. Tá, e uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, toda vez que eu trago alguém para falar de qualquer tipo de tratamento, existe alguma possibilidade de plano de saúde cobrir ou reembolsar esse tipo de tratamento? Da reflexologia, eu não tenho essa informação no momento, mas eu acredito que tenha, porque hoje em dia o próprio SUS tem alguns centros médicos que buscam, já recomendam como um tratamento já em paralelo de casos de oncológicos e tudo mais. Entendi. Agora, tem casos que a pessoa não possa se tratar? Eu vou dizer aqui, hipoteticamente, gravidez. Não, pode ser tratado sim. Lógico que a gente tem sempre aquele cuidado dos 3 primeiros meses em função da pessoa talvez ter já alguma questão orgânica, né, e que possa ter algum risco na gravidez, alguma coisa, mas isso do próprio organismo dela. Mas normalmente é tratado com resultados. Tá, uma paciente ou um paciente que tenha diabetes, digamos, ele pode fazer o procedimento normal? Com certeza. E como é que você faz essa leitura? Por exemplo, se a pessoa tiver ferimento, ela pode estar machucada, pode ter feito alguma coisa ali, exatamente no ponto que você tem que trabalhar. Como é que fica isso? Sim, aí a gente tem esse cuidado e vai buscar por outras maneiras, né, para chegar na queixa principal e associar com o órgão que está naquele ponto ferido. Tá. Né? Às vezes a pessoa tem uma ferida, um machucado, um trauma, alguma coisa assim. Mas normalmente a gente consegue acessar com menos pressão, né? E para poder chegar nesse nível de sensibilidade e poder atuar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma rinite estúpida, cavalar. E uma vez um monge chinês me explicou um negócio de Duin, né? Que era para eu apertar aqui, viu, gente? Durante um tempinho, onde tem as fossas nasais, você aperta e segura um tempo, você escuta até, você sente até a mucosa do nariz, às vezes você ouve ela desinflamar, ela murchar. Só que ele falou, quando doer, que você apertar que doer, é porque está inflamado. E eu lembrei disso agora por quê? Por causa da minha pergunta que eu quero fazer para você. O cara está com o rim muito debilitado, ou o contrário, trabalhando em demasia. O cara está com a taxa de açúcar ou de sal muito para cima, etc. Em outro órgão. Quando você mexe no pé, se aquele órgão estiver em desequilíbrio, aquele ponto dói? Dói. Ah, dói. Ele pode não necessariamente doer, mas ele pode... a pessoa tem aquela manifestação, aquela sensação de incômodo, um formigamento ou até uma dor mesmo, né, de acordo com o nível de gravidade do caso aí, né, de desequilíbrio. Mas tem a sensibilidade, sim. A gente diz que o pé conta, né, o pé fala. E aí, com isso, a gente chega no ponto que precisa ser tratado. Muito bacana isso. Problemas emocionais. A gente vive um dia a dia hoje, ninguém é 100% normal. Eu não me considero 100% normal. A gente é cheio de neurose, é de sair de casa, é trânsito, é assalto, liga a televisão, é só porcaria. E é por isso que eu fiz esse podcast para você,
Por isso que chama Agora é Você, que é o momento que você para você. E, por exemplo, angústia, ansiedade, são coisas tratáveis? São sim. Na visão da medicina oriental, todo órgão tem relação com uma emoção. Que legal. E o ser humano, as emoções são normais, né? A gente vive, né, com emoções influenciando a nossa vida o tempo todo. Mas cada vez que essa emoção se prolonga, né, e persiste por algum tempo mais, isso afeta diretamente o órgão que está relacionado àquela emoção. Então, o fígado é o comandante das nossas emoções. Eu ia perguntar para você agora. A gente faz um show de humor ou conta uma piada, assim, um ambiente, e vem alguém falar, estava precisando tanto desopilar o fígado, muito obrigado. Quer dizer, o fígado, ele está mesmo ligado, você falou que o fígado comanda tudo. Quer dizer, o bom humor, a pessoa que está irritada, que está deprimida, angustiada, esse é o órgão que você vai trabalhar, então? Órgão. Inclusive, a emoção, as emoções que estão relacionadas ao fígado é a irritabilidade, a frustração, a raiva. Então, essas emoções, quando elas extrapolam ou elas perduram, né, mais do que aquele momento de irritabilidade, de raiva, elas vão, com certeza, criar uma desarmonia no órgão. E, muitas vezes, bloqueia a energia e o fluxo de sangue. Legal. Vou te fazer uma pergunta agora, talvez quem está nos assistindo estranhe, mas você que chegou agora, se você já segue o podcast, você sabe. Mas se você não seguia, você está chegando agora, eu só trago pessoas muito recomendadas aqui, porque a gente está falando de saúde, bem-estar, entretenimento, né? E a gente tem essa responsabilidade de trazer pessoas que sejam idôneas nisso. E para trazê-las, evidentemente que eu estudo um pouco do assunto, mas estudo também da pessoa para conhecer. E aí eu soube que você tira foto dos pés. Para que serve a foto nesse caso, Marta? Você não vai mandar emoldurar? Olha que pé lindo. Você não tem uma coleção de pés na sua parede lá, né? Não tenho, mas a galeria do meu celular está cheia de fotos. É mesmo? De pés e de línguas. Na verdade, a foto dos pés é a primeira coisa que eu faço quando o paciente chega. Tá. E isso fica como um registro para eu acompanhar ao longo do tratamento. A estrutura dos pés muda com muita facilidade, por incrível que pareça. O sistema nervoso comanda toda essa... Porque são grupos musculares, né, que a gente possui e que, conforme as emoções e o comportamento da pessoa, pode afetar e alterar a estrutura dos pés. Entendi. Agora, por exemplo, a pessoa quem está nos assistindo aqui vai fazer um tratamento com você de reflexologia, né? E digamos que ela tenha um problema de fígado, de rim, baço, enfim. Ela está tomando medicamento até que ela faça o tratamento. Então, por exemplo, no período que for feito o tratamento, essa pessoa ela continua tomando esse remédio como auxiliar? Ela continua porque nós, terapeutas, não prescrevemos e nem retiramos medicamento. Tá. O tratamento continua em paralelo e o médico, à medida que o tratamento vai fazendo efeito, surtindo resultados positivos, o médico vai acompanhando e reduzindo ou retirando a medicação. Entendi. Quanto tempo dura, em média, uma sessão de reflexologia? A minha sessão, especificamente, dura 2 horas. Tá. Mas numa primeira sessão ou sempre? Sempre. Sempre. Legal. Porque eu agrego as 2 técnicas e aí dura 2 horas a sessão. Quando você pressiona um ponto no pé ou na mão da pessoa, repito, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as mãos, existe um tempo específico para você ficar ali pressionando ou massageando? Normalmente na primeira sessão, essa avaliação é muito importante porque ao estimular, como no início você havia perguntado a questão do estímulo, como é feito, Sim. Cada ponto e cada sistema é estimulado de uma forma. E a resposta do paciente vai me valer como um mapa para seguir aí e depois montar o protocolo. Entendi.
Muito legal. Agora eu pergunto, e a periodicidade do tratamento? A Isso periodicidade... depende da doença? Como é que é? Muitas vezes a pessoa procura repetir até 2, 3 vezes, mas o tempo de duração desse estímulo nos pés, nos pontos neurais, é de 4 a 7 dias. Tá. Segundo estudos, aí a duração é de 4 a 7 dias. Então, a maioria dos pacientes trata semanalmente, uma vez por semana. Uma vez por semana. Agora, e faz diferença, por exemplo, se a pessoa chega para se tratar e ela caminhou o dia inteiro, ou ela ficou em pé o dia inteiro, faz diferença de uma pessoa que ficou sentada o dia inteiro, na hora de você fazer o tratamento, não? Não, na verdade não. A posição, o cansaço, isso não. Tá bom. Quanto aos estímulos, é fácil identificar independente disso. Muito legal. Já que a gente está falando de reflexologia, Marta, eu vou pedir uma pausa para você para falar de coisas que têm dado muito pé, vamos dizer assim. Uhum. Se não fosse eles, eu não podia trazer os nossos convidados como você, não teria também você aí do outro lado. Puxa, então, muito obrigado a Old School Pinball. Você tem que conhecer isso daí, da nossa época, né? O Old School Pinball, o que é? Praticamente ele é uma viagem no tempo, galera. É um clube de fliperama que tem prêmios nacionais, internacionais. Já foi considerado o segundo melhor clube de fliperama do mundo, mas ele é também um antiquário. Então é um lugar legal para você reviver aquela sua época de adolescente, de jovem, mas também para você levar o seu filho, o seu neto, para brincar, conhecer esses jogos que não são eletrônicos, mas que divertiram gerações, entendeu? E nesse ambiente, você pode fazer reunião de aniversário, você pode fazer evento da sua empresa, coquetéis, porque tem um bar também fantástico, tá? Tem coquetéis demais, tem petiscos maravilhosos. Então, olha, anota aí. Na internet se procura @oldschoolpinball, claro, com AL no final, tá legal? Mas você pode ligar lá para pegar informações, 11 991 578 872. Lembrando que funciona de quinta e sábado, das 18 horas às 0 horas, tá bom? E mais um detalhe último, você paga uma entrada e brinca em todas as máquinas. E quando a gente fala de uma coisa tão boa assim, a gente tem que comemorar, né? Comemoração, meus amigos, é com os artigos especialmente selecionados e tratados da Golden Prime. A Golden Prime oferece grãos para você, tá? Que são nozes, castanhas, avelãs, amendoins, e, olha, feitos com muito cuidado, com muito requinte, com muito amor, uma higiene fantástica, porque eu visitei a fábrica, e, em especial, eles são assados, são torrados, quer dizer, não tem envolvimento de óleo no tratamento desses produtos e já previne você contra a colesterol e garante também um sabor mais autêntico, mais original. É coisa para ser aplaudida na sua reunião, onde você estiver. Anote aí, na internet é @goldenprimeoficial e o telefone para você pedir aí para sua festa ou mesmo para o seu estabelecimento comercial, 11 940 082 357. Agora, eu volto aqui com a minha amiga Marta. Marta, tem casos em que a reflexologia não consegue atuar, não consegue curar? Apenas um, que é no caso quando a medula está afetada, quando houve um trauma e existe esse bloqueio na medula, porque realmente a medula é o caminho que o estímulo do ponto neural nos pés faz até chegar no cérebro e atingir o sistema nervoso para essa resposta acontecer. Não, é muito bom, eu vou ter que dar um pouco de risada aqui, porque quando você me falou, está sendo tão abrangente, né, tão rico esse assunto, que quando você falou só tem um caso, eu pensei aqui, se for recentemente o que a gente viu, foi o tio Paulo. Aquela moça lá em Bangu, no Rio de Janeiro, você viu isso? Levou o tiozinho falecido, sem vida, né? Para receber o dinheiro dele, uns 17 mil reais, né? Eu fiquei pensando, acho que ela vai dizer, o único caso que não resolve é se a pessoa estiver morta. Porque eu estou vendo que é tão abrangente, né? É tão fantástico. É muito eficaz. Dores. Dores em geral resolve, Marta? Sim. Mesmo se for aquelas dores galopantes de coluna, alivia pelo menos, porque a coluna tem que ser corrigida, mas alivia a crise de dor? Alivia muito e isso já é a primeira providência que a gente toma quando a pessoa pode chegar, o paciente chega com várias queixas, uma queixa principal para ser tratada, mas se ele estiver com uma dor
a gente primeiro foca na dor, Tá. para dar o alívio para ele, e isso é feito através de terapia de correspondência e tudo mais, para fazer ele se sentir bem e iniciar o tratamento. Tem pessoas que têm dor de cabeça crônica, não sei se você conhece alguém. Eu conheço várias. Do nada, a pessoa de repente está trabalhando, começa uma dor que a dor não passa com analgésico comum, nem com aqueles chamados da categoria DIP, que são mais fortes, né? Que tem 1 grama de analgésico. Esse tipo de dor crônica de cabeça é tratável pela reflexologia, Marta? É sim, é tratável. A gente, inclusive, procura saber, primeiramente, qual é o local da cabeça que está doendo e aí também, muitas vezes, com isso, a gente identifica o órgão que está afetado e aí procura o ponto de correspondência e entra no protocolo para poder sanar esse problema. Mas existe, por exemplo, para a dor de cabeça específica, existe um número de sessões ou não? Isso vai depender de quando o paciente se diz aliviado. Isso é muito relativo. A dor pode sumir logo no início da sessão. Muitas vezes já aconteceu. Inclusive problemas de coluna que geram dor ou de estômago, problemas digestivos que geram dor de cabeça, de fígado, né? E aí também dá para resolver sim. Muito legal. Me fala um pouco de insônia, problemas de estresse, tensão, ou você vai dizer que não tem nada disso? Estou dando um motivo para você conhecer de perto esse trabalho fantástico da Marta Pacheco. Resolve esses casos também, Marta? Sim, tem protocolos específicos para socorrer assim de imediato e já aliviar. De imediato? A questão depende muito de quão crônico já está o problema e de quão grande é o desequilíbrio do órgão que está gerando. Mas você está falando do estresse e da tensão ou você está falando da insônia? Da insônia, do estresse, da tensão. Tudo que vem de uma emoção está relacionado a um órgão. Uhum. Então, o protocolo é formado em cima dessa avaliação. Tá. E aí segue o tratamento, muitas vezes se resolve rapidamente, outras vezes precisa repetir, né, com maior continuidade ali as sessões. Agora, não é uma coisa de matemática, né? Mas, Joanete, eu preciso te perguntar, porque eu tinha um professor de matemática no cursinho, ele trabalhava de chinelo, né? E ele era muito engraçado, era o Almir. E eu fazia o objetivo, ele colocava o pé em cima da bancada para falar de ângulos. Sabe? A Joanete, ela é tratável por esse processo também? Ela é tratável. Eu não tive ainda essa oportunidade de ver um retorno com um paciente meu, mas eu já soube de casos que reverteu. E é muito interessante isso, porque a Joanete também é um resultado de um processo comportamental mesmo. Tá. Então, por muitas vezes as pessoas pensam que é hereditário, minha mãe, minha avó têm e tiveram e tal, então eu também tenho, é justificável. Mas, na verdade, o que se repete é o comportamento, não o fato de ser hereditário. O comportamento ser parecido. Eu vou ter que te perguntar alguma coisa nesse sentido, para a pessoa entender. Quer dizer, você pode dar um exemplo disso? O que forma a Joanete? Por exemplo, outro dia tivemos aqui um quiropraxista, que é um dos mais fantásticos do Brasil, Cláudio José de Souza. Ele estava explicando que o esporão de calcanhar se forma porque você tem um desvio na bacia, na coluna, na perna. De qualquer maneira você está pisando errado e o organismo calcifica a região para proteger ali, para reforçar. Não é que nasce do nada. É uma agressão constante e o organismo cria aquela defesa que na verdade se torna um problema. E agora você está falando da Joanete, que ela vem, na verdade, de uma relação com o comportamento. Você consegue sintetizar isso para a gente? Sim, o sistema nervoso gera reações que formam fibroses nos pés. E aí entra toda a reação dos grupos musculares e essas fibroses, que são tecidos conjuntivos, empurram o osso. Então, por isso que muitas vezes a pessoa com Joanete se sujeita a fazer a cirurgia, serra o osso, né, faz todo o procedimento e ela volta. Então, quando você pergunta
um exemplo aí, a medicina oriental tem uma visão assim específica em cima do comportamento, da emoção e que gera esse problema. Uma mulher, por exemplo, que tem ali um objetivo de vida, uma carreira construída, quer seguir a carreira ou quer fazer uma faculdade, e aí vem um filho e ela se dedica a esse filho. Uhum. É uma doação por amor, não é uma coisa forçada, mas isso pode levar por esse abandono desse sonho, desse ideal. Quer dizer, uma frustração prolongada pode levar a uma joanete. Pode levar a uma joanete. Você está joanete. entendendo isso daí? Olha, você que chegou agora, se você perdeu, depois volta no começo, assista essa matéria toda, esse papo com a Marta Pacheco, que é sensacional. Você não imagina o que representa os seus pés para a sua saúde de todas as formas. É fantástico mesmo. Agora, dedos tortos nos pés. Isso transmite alguma coisa? Significa alguma coisa que você possa falar para a gente? Sim, tudo vem da parte emocional e de reações comportamentais. Além da joanete? Além da joanete. Além da joanete. Existem esses pontos que se alteram e que também por isso a gente faz a foto na primeira sessão, porque pode haver mudança ao longo do tratamento. Entendi. Eu vi uma foto uma vez, era um documentário, e a pessoa tinha, não é brincadeira não, gente, tinha todos os dedos do pé tendentes a um lado. Se a pessoa tem todos os dentes tendendo à direita ou à esquerda, isso tem algum significado no geral, para a direita ou para a esquerda? Tem sim, tem sim. À medida que a pessoa tem um raciocínio que leva ela a se retratar mais ao passado ou mais ao futuro, os 4 dedos ao lado do hálux se alteram de lugar. Pô, que fantástico isso daí. E a pessoa que tem um dos dedos mais compridos que o dedão, o próximo do dedão, por exemplo. Vamos falar do segundo dedo, próximo do hálux, porque esse é muito, já existe comum se falar da questão da mulher mandar o marido, né? Existe isso. Mas, na verdade, na visão da medicina oriental, tem essa questão do dedo que é mais prolongado, o segundo dedo. São pessoas que que têm raciocínio rápido, que são ágeis e que têm grandes metas e agem e pensam com muita rapidez. São pessoas versáteis, então. Pessoas hábeis e versáteis. Exatamente. Isso significa que a pessoa tem um dedo, o segundo dedo maior que o dedão, é diretamente um sinônimo de inteligência? Ou não? Não necessariamente de inteligência, mas de raciocínio rápido e de adaptação. E muitas vezes elas se sentem incomodadas, achando que as pessoas que convivem não acompanham, elas não são muito bem interpretadas muitas vezes, porque elas às vezes acham até que já falaram acho que é uma sobre anomalia, o assunto. E fica então constrange. É uma característica. Uma pessoa bem-sucedida, tem alguma linguagem no pé que você olha e fala se a pessoa é bem-sucedida? Não, eu acho que aí entra mais essas características porque cada dedo reflete uma emoção e às vezes até uma questão de perseverança em algumas questões da vida, né? Aí eu acho que é mais por esse lado. Você falou no começo do programa sobre o formato dos pés. Inclusive você falou que durante o tratamento o formato vai se mudando e que para isso ela faz fotografias do seu pé, tá bom? Seu pé de gravata, hein? Seu pé com uma harmonização podal, digamos, né? Que é reflexologia podal, é a reflexologia feita nos pés. Mas a personalidade, o pé traduz a personalidade da pessoa? Sim, o pé mostra como a pessoa está e como a pessoa é. Que legal isso. Pouco da personalidade, da maneira dela se comportar, formato da unha e até dos dedos e como ela está em função do emocional no momento também. Pô, muito bacana isso daí. Agora,
a ideia de que, por exemplo, o cara tem, vamos dizer que o cara tem uma anomalia no pé, tá? Que seja uma anomalia mesmo. Ainda assim, isso traduz alguma coisa? Vamos dizer, um cara tem um dedo muito torto, só um dedo muito torto. Tem gente que tem o dedinho para fora, assim, no pé. Isso também diz alguma coisa ou não? Os dedos afastados ou juntos também têm um significado. Muitas vezes, quando os dedos, o segundo dedo, por exemplo, é muito próximo do hálux, que é o dedão, né, do pé, a gente entende que a pessoa é uma pessoa que necessita de aprovação. Bacana isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho, me fala da tal acupuntura coreana, sem agulhas. Dá uma geral pra gente disso. A acupuntura coreana é uma técnica apaixonante. Na verdade, o Ocidente, né, nós aqui do Ocidente sempre associamos a acupuntura às agulhas. Sim. E, na verdade, a agulha surgiu depois da acupuntura, né? Então, já existia essa técnica da acupuntura e eram usados instrumentos pontiagudos para estimular o ponto, né? E aí eu sou membro desse grupo, desse método, né? Que é dessas mulheres, são 2 mulheres que foram as desenvolvedoras desse curso, que a gente utiliza aqui, no caso, o apalpador, que é um instrumento até a ponta arredondada. Aproximar, empresta ele um pouquinho para mim. Olha aqui, ó. Esse daqui é o apalpador que ela está falando. Opa, aqui, ó. Vocês conseguem ver? Vou por aqui, abaixar aqui, ó. Pronto, para ficar com fundo escuro, ó. Esse daqui é o apalpador. E aqui você aperta pontos da mão com ele. Isso, exatamente. Muito legal. E é a mesma coisa, se tiver um órgão em desequilíbrio, a pessoa sente dor naquele ponto. Exatamente. E, para isso, esse estímulo dura 3 minutos. Oh, que legal, 3 minutos, quer dizer, é marcado o tempo, ó, gente, que demais. É marcado o tempo, tá vendo? Tem essa ampulhetinha aqui, ó. Aí fica, essa ampulheta de 3 minutos, você bota ela para correr e fica pressionando o lugar lá. Exatamente. Esse estímulo pode durar um pouco mais de 3 minutos, mas nunca menos. Tá. 3 minutos é o mínimo para ter um resultado efetivo. E ainda, para se prolongar esse efeito do estímulo, a gente usa o stipper, que é essa pastilhinha. Olha que legal, gente. Essa pastilhinha, na verdade, essa, inclusive... Aqui, ó, melhor para vocês ver. Ó, parece remédio, né, de tomar, mas não é, não. Tá faz mais efeito que o remédio, né, Marta? Verdade, muito efeito. Bacana. Essa pastilha é formada por silício. Ela tem essa formação de celulose. Que é um excelente condutor, por sinal. E ao aplicar essas pastilhas nos pontos que são estimulados, ele prolonga o efeito. Isso porque o silício é uma matéria que existe em abundância no nosso planeta, né? Nas rochas, nas areias, nas estrelas, até muitos estudos. E ele tem a gente fala que ele tem uma inteligência própria, porque o silício faz, na hora da aplicação, ele tira toda a energia daquele ponto que está em desequilíbrio e depois ele volta reequilibrando gradualmente. Muito legal. Queria pedir aí para a produção colocar aquela imagem das mãos para vocês que estão em casa terem uma noção melhor, tá? Porque para ilustrar para vocês, dá uma olhada. Essa é a representação, tá vendo? Que o seu corpo, olha lá, ele pode ser tratado a partir da sua mão, os pontos energéticos estão lá. Agora, produção, coloca aquela outra foto que tem os órgãos, olha lá. Tá? Ali você tem um mapeamento que são os órgãos do corpo, quer dizer, os pontos são muito próximos um do outro, o mais pronunciado é o coração. Você consegue atingir esses pontos assim com precisão, Marta, perdão? Sim, na verdade são 345 pontos nas mãos. E a mão é um microsistema maravilhoso de se trabalhar, né? A sensibilidade das nossas mãos
é até muito maior do que a dos pés. Existem estudos que dizem que o cérebro tem uma região bem grande que abrange tudo que está relacionado às mãos. E a mão no caso aí da acupuntura coreana, é trabalhada como se fosse uma miniatura do nosso corpo. Então, cada mão é a miniatura do nosso corpo. Muito legal. Ô, Marta, e aí eu te pergunto o seguinte, acontece a mesma coisa que na reflexologia, que cada mão tem um conjunto de órgãos, ou nas mãos, as duas mãos têm o mesmo conjunto? Boa pergunta. Nesse caso, as duas mãos têm todos os pontos. Quer dizer, se a pessoa acidentalmente perdeu um braço, uma mão, você pode tratá-la pela outra mão, uma né? mão só. E por que você, para essa acupuntura coreana, que não usa agulha, que não usa, que é só pressão nas mãos, por que você tira foto da língua da pessoa? Por que a leitura é feita na língua? A avaliação da língua é impressionante porque ela retrata exatamente o estado de saúde de cada órgão. Então, a língua é dividida, para facilitar ali de explicar, dividida em 3 partes, que a gente chama de aquecedores. Dentro de cada aquecedor tem um conjunto de órgãos e nas laterais da língua, fígado e vesícula. Que legal isso. Então, dentro desses aquecedores, a gente identifica o ponto que está em desequilíbrio para poder tratar. Ela ajuda a fechar o diagnóstico. Mas isso é possível através da fotografia? O ideal é fazer essa foto logo que o paciente acorda, antes de escovar o dente, antes de comer qualquer coisa. Ele tem que ir no espelho, lado de cá, lado de lá. Uma luz natural. Vomitar a língua e depois pôr de volta, né? Lamber o nariz, eu consigo lamber o nariz. Lamber o nariz para fotografar por baixo, né? É o melhor momento. Agora, se a pessoa tem deformidades na língua, independente de onde se localizam os pontos vitais aí que você falou. Por exemplo, a pessoa tem uma fissura na língua, vai? A fissura, na verdade, é uma consequência, né, de algum desequilíbrio. A fissura indica uma deficiência do órgão onde está localizada a fissura. Que legal. E é muito comum. Quando a pessoa tem a fissura no centrão da língua, que parece língua de cobra, dividida. Se for bem centralizada, bem na metade da língua, meridiano, por exemplo, vai. ela for vertical, ela indica uma deficiência dos órgãos digestivos ali. Estômago, baço. Viu como é importante ser o meridiano de Greenwich? Olfativo ou palatável. Eu falando em palatável, eu vou fazer mais uma pausinha aqui, né? Porque uma das coisas que deixa a gente assim, todo estressado, nervoso, tenso, que nos leva a tratar aqui com a querida Marta Pacheco, o que é? É trânsito, é roubo de moto, é roubo de carro, é o perigo de ser assaltado ou o medo de ter o seu bem levado. E aí eu queria falar para vocês da Skynet Rastreadores. A Skynet Rastreadores é um processo que você instala no seu carro, na sua moto. Para vocês terem ideia como funciona, eles têm mais de 90%, 95% de sucesso na recuperação de motos roubadas, de carros também, mas moto é o foco em São Paulo. Então, o que é? O cara pode colocar a moto numa plataforma, ele pode fazer uma ligação direta, ele pode dar partida, tá? Ele pode simplesmente arrastar a moto, não interessa, moveu a moto, você tem um aplicativo no seu celular, vai receber um aviso e a partir daí é com você. Você tem que seguir os procedimentos que você só vai saber na hora que você instalar o aplicativo da Skynet Rastreadores no seu celular. Mas é tão eficiente que aí se você fizer o procedimento direitinho, você já começa a rastrear, ver onde que está a moto, o cara pode pôr no terceiro subsolo de um prédio, você vai localizar, tá? E em seguida a equipe de segurança da Skynet Rastreadores age e vai lá localizar e recuperar o seu bem. Às vezes sai muito mais rápido e muito mais seguro, menos custo do que você ter um seguro. Então é o seguinte, na internet você procure @Skynet Rastreadores. Ou se você quiser ligar lá para bater um papo com o pessoal, 11 947 794 474. E aí você recupera os seus bens, você quer comemorar, né? Você quer fazer um jantar,
você quer fazer um almoço, enfim, nesta hora que você quer reunir pessoas para a sua empresa, para a sua família, você não pode esquecer da Vaccari Eventos. A Vaccari Eventos prepara pratos maravilhosos do Sérgio Vaccari, que é um chefe internacional. Olha, tem paejas, tem risotos, tem feijoadas, tem sopas, uma variedade de sopas incrível, massas, mas não tem uma massa, uma bela lasanha ali, um ravioli, o que você quiser, a Vaccari prepara para você, fora todos os acompanhamentos, você não pode perder. Na internet você procura @Vaccari com 2 Cs, .vc, como você está vendo aqui embaixo, tá legal? Agora, se você quiser telefonar, 11 999 994 211. Tá bom assim para você? Então tá bom para nós aqui, vamos continuar o papo. Já que estamos falando de comida, emagrecer, perder peso é possível pela reflexologia, pela acupuntura coreana nas mãos, sem agulha, ou pelos 2 métodos? Ou não é possível? É possível, sim, pelos 2 métodos, porque é importante que se diga que o ideal para alcançar o emagrecimento é equilibrar o órgão que está relacionado ao nosso peso, à nossa forma. Então, conseguindo equilibrar, o resultado vai chegar. E é rápido. Perder peso nunca é rápido, ganhar é espetacular, né? A gente ganha peso, eu digo, na velocidade da luz e perde na velocidade da lesma. Praticamente é isso daí. Mas sai mais... comparando com o tratamento clínico, oral, tomar remédio e tal, acompanha mais ou menos essa velocidade, Marta? Isso depende muito de quanto está em desequilíbrio o órgão e de quanto a pessoa se compromete a se cuidar, porque a gente costuma dizer que 50% do tratamento é por conta do terapeuta e das técnicas e 50% é do paciente, porque aí envolve muito tipo de alimentação, o sono, né, a disciplina, mas a técnica equilibra o órgão e aí sim, eu tenho um caso até bem recente que só tratando o órgão sem entrar no protocolo do emagrecimento, que também existe, ela emagreceu 12 quilos. 12 quilos? De janeiro a junho. Mas está ótimo, perdeu 2 quilos por mês em média, né? E depois continuou e alcançou 25. Eu acho muito mais saudável, embora eu seja leigo no assunto, do que você fazer, de repente, uma lipo e retirar um monte de coisa, ou você fazer um processo de perda de peso agressivo. Se você perder de forma súbita, o organismo também vai querer recolocar de forma súbita. Então eu entendo que, à medida que você perde lentamente, dá tempo do organismo ir se adequando e você consegue chegar no ponto ideal, que é uma reeducação alimentar, né? Exatamente. É difícil uma pessoa, por exemplo, faz bariátrica, cirurgia bariátrica, perde peso. É difícil para a pessoa a sequência. Claro, dá certo, mas a pessoa, eu acho que tem que ser um pouco heróica, tem que ter preparo psicológico, psiquiátrico, muita força de vontade. Agora, se você fizer mais paulatinamente, também acho que o resultado é melhor, né, Marta? Perseverar, sim. O que chamam de saburra nesse tratamento aí? O que é a saburra? Saburra é o produto da digestão, do processo da digestão. Seria o suco gástrico ou não? Esse processo todo que acontece nos órgãos da digestão, né, o estômago e o baço, é que produz a energia do baço ascendente. Entendi. E aí ela vem, assim como, né, muitas vezes quando não está equilibrado, vem como refluxo e tudo mais. Mas a energia sendo ascendente e o produto da digestão é a saburra que se forma na língua como uma camada bem fina, translúcida, no corpo todo da língua. Você chegou agora, nós estamos conversando com a Marta Pacheco, que é reflexoterapeuta podal. Ela faz tratamentos para o seu corpo todo, dores, desequilíbrios em geral, incômodos, até funcionamento intestinal, tudo, apenas tratando dos seus pés, tocando os seus pés, pressionando, massageando. Se você chegou agora, por favor, depois volte no começo desse papo, porque você não pode perder. Estou aprendendo muito com ela e ela também é especializada na acupuntura coreana, que acontece nas mãos e sem agulha. E é o mesmo princípio, tá? Então, se você chegou agora, você volta um pouquinho. Agora, a hidratação, Marta. A gente sabe que em qualquer processo, né, médico,
cirúrgico, o que for. A hidratação é fundamental. Ou qualquer pessoa de bom senso tem que entender que a água, que compõe cerca de, digamos, 75% do nosso organismo, né? Você tem uma coisa que nutre 75%, como é que você faz se você não toma água ou toma pouca água? Mas dentro do princípio da ciência chinesa, como é que eles veem a questão da hidratação? A hidratação, a água é vida, né? A hidratação é essencial, é uma das primeiras perguntas que eu faço. Existem muitos pacientes que chegam ao consultório com uma queixa de dor na coluna e a coluna travada e dor na lombar, etc. E é por falta de hidratação. Então, uma das primeiras perguntas e uma das primeiras orientações que eu passo é justamente fazer o cálculo da hidratação proporcional ao peso da pessoa e aí seguir aquilo com regularidade. Porque a água, ela hidrata, ela faz bem para o sistema urinário, ela faz bem para a pele, ela evita essas dores, né, na coluna. Os discos intervertebrais precisam de água para se hidratar. E quando acontece da pessoa não repor, não se hidratar com regularidade o suficiente, o corpo vai buscar exatamente nesses discos intervertebrais que funcionam como reservas. E aí vem a dor e muitas vezes a pessoa trava e não associa a falta de hidratação. Depois que eu passei a trabalhar com a medicina oriental e com a acupuntura, reflexo, eu vi o tanto de pessoas que não dão valor para esse cuidado. Idosos que, às vezes, para evitar de ir ao banheiro à noite, deixam de tomar ou então reduzem a água muito no final do dia. Ou reduzem as idas ao banheiro, né? E o desequilíbrio só aumenta. Isso é muito comum, tá? Você está aí trabalhando na sua casa, no seu computador, ou você é motorista de aplicativo, e o processo urinário nosso, o sistema urinário é mais ou menos para o cérebro o que é a fome. Por exemplo, pode ver, você bate um pico de fome. Se você não comer durante um determinado tempo, certo, Marta? Reduz e vai a zero. Aí tem gente que fica reprimindo a fome para emagrecer, o que é um erro terrível isso. E a mesma coisa acontece com o aparelho urinário. Você está sentado, por algum motivo você está adiando. Não, peraí, eu tenho que pagar uma conta. Dali a pouco você esquece, você não deteta mais até que o volume de urina na bexiga esteja insuportável. Só que quando você faz isso, já acumulou, por exemplo, cristais de ureia, né? Que levam à formação de pedras nos rins. Então esse processo que ela está falando é muito importante. Hérnia é tratável? A hérnia por reflexologia ou pela terapia da acupuntura coreana? É possível tratar, sim, amenizar dores, e em alguns casos são cirúrgicos, né? Mas muitas vezes é possível tratar e reverter, sim. Existe, voltando um pouquinho, a gente falou de perda de peso. Existe algum órgão diretamente responsável pela perda de peso ou pelo excesso de peso quando você faz esse tratamento na mão ou nos pés? Existe, é o baço. O baço? O baço não é um órgão tão citado entre nós aqui no Ocidente, né? Às vezes a gente ouve falar quando a pessoa perdeu o baço. Isso também é uma outra questão para se salientar, porque o baço tem inúmeras funções importantíssimas, ele participa do processo digestivo, ele é que produz, depois que o alimento chega no estômago e o estômago manda para o baço é que produz a energia do alimento e ele tem essa energia ascendente que vai de encontro com a energia do pulmão. Tá. Ele tem a função de produzir sangue, ele está relacionado à imunidade, ele tem a função de fixação dos órgãos em seus devidos lugares. Então, o baço ele é o grande responsável pelo nosso peso, pela nossa forma, e o mais importante disso, ele tem a essência fria e úmida. Então, ele precisa, para se equilibrar, isso é um recado que eu deixo para as mulheres, porque muitas mulheres sofrem, ralam, treinam direto na academia. Presta atenção nisso. E fazem uma dieta muito restritiva e se baseiam numa proteína, numa fruta, numa salada,
e o baço não gosta de frio, gelado e cru. E isso não permite que a pessoa emagreça. Olha, você já deve ter ouvido falar. Para que a gente nasce com baço? Não tem função. Olha que estupidez pensar assim. Depois volta e presta atenção em tudo que ela falou. E aí eu te pergunto, uma pessoa que tem o baço ferido num acidente, um boxer, tá? Boxer foi bonitinho. Lutador de boxe, de MMA, não quero nem opinar, mas toma chute diretamente no baço, toma soco. Ou uma pessoa que, vamos ser mais radical, tem um acidente de moto, de caminhão, de carro, pressiona, perde o baço. Como é que fica esse caso, o corpo, sem o baço? Na visão da medicina oriental, esse é um detalhe muito importante, porque assim como quando a doença, né, que a gente conhece as enfermidades, elas só se instalam quando elas aprofundam, mas elas começam, esses sintomas das síndromes, né, que a medicina oriental trabalha, elas começam a nível energético. Elas ainda não se instalaram, por isso muitas vezes não aparece nos exames laboratoriais, né, quando existe alguma enfermidade. E aí, nesses casos que você está citando, que a pessoa não tem mais o órgão, da mesma forma como os meridianos que cobrem nosso corpo passam por dentro dos órgãos e interligam todos os órgãos, cada um com as suas funções, a função energética do órgão, do baço ou do rim, qualquer órgão que seja retirado, continua. Mas continua porque essas funções são distribuídas entre outros órgãos? Eles assumem essas funções? Ou continua porque já está segregado no corpo? A função energética continua. Tá. Continua. Tá. O órgão físico já não existe, mas a função energética continua e os meridianos, porque os meridianos continuam ali, através dos meridianos que passa energia e sangue. E interligam todos os outros órgãos. Então, quer dizer, a gente está falando diretamente, né, para ser... E é ciência, não é religião, repito para vocês, não é mística, não é esoterismo. Nós estamos falando de um tratamento através dos pés e das mãos, que na verdade ele trata o corpo etéreo, ele trata o corpo energético da pessoa. Isso. Ela tendo ou não tendo aqui determinadas partes, o foco dela de energia, os focos estão ali. E tem um detalhe importante que, como tudo está relacionado a emoções, a emoção que está relacionada ao baço é a preocupação exacerbada. Tá. E hoje, quem não tem, né? Quem é que não tem? Mas esse exagero da emoção desequilibra o baço. Então, a pessoa pode ter o baço e ter um excesso de preocupação, ser um executivo, uma pessoa com uma rotina muito pesada, o baço entra em desequilíbrio também. Entendi. Independente da alimentação. É muito legal. Eu sei que eu fico muito feliz, tenho muita honra de levar para vocês conteúdos. Toda vez que eu levo conteúdo, já teve gente que me falou, pô, você demora muito para dar o contato, a gente fica na expectativa. Eu nunca vou esquecer. Pera aí que daqui a pouquinho você vai saber como falar com a Marta pessoalmente, como visitar a Marta. Antes eu quero fazer para você uma última pergunta. Quero pedir à produção mais um minuto que eu vou precisar. Coisas como a endometriose, tá? Que afeta o útero, né? Certo? A fibromialgia, daquelas dores insuportáveis, geralmente nas costas, são tratáveis tanto pela reflexologia quanto pela acupuntura coreana na mão? São tratáveis. Eu tive a felicidade de tratar de uma paciente idosa que estava à beira da cirurgia no ano passado e, ao invés de operar, ela foi passear, ela foi viajar. Que legal. Ela é muito assídua no tratamento. As duas enfermidades que você citou estão relacionadas ao fígado. As duas? As duas. Se você pesquisar, provavelmente você vai achar que a endometriose, a fibromialgia, tem uma causa idiopática, ou melhor, desconhecida. Mas, para a medicina oriental, a causa é o desequilíbrio do fígado. Então, tratando o órgão, através de protocolos, dessas avaliações que a gente chega
gera um gráfico onde pontua os órgãos que estão em maior desequilíbrio, nesse caso o fígado, vai conseguir o resultado de uma evolução positiva. Olha, sempre prestando atenção que qualquer tratamento que você fizer, seja com a Marta, seja com quem for, de que tipo, o tratamento é feito para você seguir até o fim. Sabe, tipo o atleta, que se ele não treina, ele não joga bem. Sabe, o nadador, que se ele não treina, ele perde fôlego. Gente, se a gente tem que cumprir uma meta, tem que cumprir rigorosamente a meta, para depois não falar, o médico não sei o quê, a médica não sei o quê. Não, mentira, o tratamento não funciona, gente. Tudo exige determinação e dedicação, né? Por falar em determinação e dedicação, eu quero agradecer você que esteve conosco até agora, tá? Pela sua dedicação a esse nosso trabalho, que também, por sua vez, é dedicado a você. Eu preciso te pedir uma ajuda encarecidamente. Eu vou falar, já disse no começo deste podcast, o YouTube, ele privilegia os assuntos que chamam mais atenção. Então, ele privilegia um cara falando da vida do outro, ele privilegia assuntos de sexo, de política, de economia, de escândalos, tá? Então, eu queria pedir uma gentileza, por favor. 90% ou mais das pessoas que assistem qualquer podcast, as pessoas não se inscrevem. Então eu queria pedir, hora que terminar, é tão rapidinho, você faz tudo em 15 segundos. Entra lá no agoravocê.podcast, onde você está assistindo, tá legal? Se inscreve, por favor, clica o sininho para toda vez você ser avisado, ser avisada. Dá o seu ok, seu joinha, a sua curtida, comenta, dá a sua opinião. Você quer algum especialista que eu ainda não trouxe aqui? Pode ser de lazer, saúde, bem-estar, entretenimento. Eu trago para você. Você dá o exemplo lá, tá legal? Comenta, compartilha, recomende às pessoas, que é pra gente crescer. E uma coisa muito importante, assista, perca um tempinho, nem que seja um por dia, assista os episódios anteriores. Tudo tem uma mensagem, tudo aqui é feito para você, para cuidar de você, como é o slogan aqui do programa. Siga, você quer saber o que tem no próximo programa? Você vai lá no Instagram, é @agoravocê.podcast. Que nem o endereço do YouTube. Se inscreve, por gentileza, coloca o pessoal lá, coloca a família, os seus amigos, e todo mundo vai saber qual é o próximo programa, tá bom? Eu conversei aqui com a Marta Pacheco, essa fantástica pessoa, é uma universidade de ciências, e ela conversou com a gente sobre a reflexologia podal, que é nos pés, e a acupuntura coreana sem agulhas, que acontece nas mãos, tá? A gente aprendeu um pouquinho, mas foi muito. Marta, muito obrigado pelo carinho da sua presença, tá bom? Foi um prazer. E é claro, né? O seu contato para quem quiser conversar com a Marta Pacheco. Celular, no Instagram, qual é? Instagram, Marta Pacheco Lima. @Marta Pacheco Lima, Isso. com CH e tudo junto. @Marta Pacheco Lima. Isso. Se quiser dar outro contato, também se fica à vontade. Celular 11, hein? DDD 11, você que está fora de São Paulo. 999-1404. 59-1404. Exatamente. Tá bom, Marta. Parabéns sucesso para você e felicidades para os seus pacientes. Eu acho que eu nem preciso desejar. E a gente volta aqui na próxima quarta, às 7 da noite, com mais um assunto que você já sabe. Conhece o naipe aqui da figura. Beijo e muito obrigado. Até lá.